Tá certo? Então, nós vamos começar aí com resistência elétrica. Só para relembrar a resistência elétrica. Eu tinha falado para vocês que resistência elétrica era uma característica da matéria que resiste, que se opõe à passagem de carga. Inclusive, em uma das minhas aulas, um dos meus vídeos, eu coloquei essa figurinha aqui para vocês, né? O que essa figurinha está representando? Isso aqui é o fio do circuito, o fio de cobre. Esse bonequinho que está escrito amp aqui, ó, amperagem é a corrente elétrica, tá? E esse carinha aqui que está escrito volt, é o cara que está empurrando o bonequinho, é a voltagem da bateria. Nós vimos que no circuito, para as cargas elétricas poderem circular, é necessário que tenha uma voltagem, alguém para empurrar essas cargas. E aqui temos um ohm, que é a resistência elétrica. Notem o que o ohm está fazendo, ele está apertando o fio. Quando ele aperta o fio, ele dificulta a passagem da corrente por ele. Isso que é resistência elétrica. Isso é uma analogia. Na verdade, resistência elétrica tem a ver com isso aqui, ó. A parte amarela é o fio, tá? Essas bolas laranjas aqui são os átomos do fio, do material. E as coisinhas verdes são os elétrons livres, o que constitui a minha corrente elétrica. Então, a voltagem faz esses elétrons se movimentarem da esquerda para a direita, tá? Quando eles chegam nessa região que tem muito átomo, eles ficam batendo nesses átomos. Ou seja, os átomos avacalham a passagem deles. Olha o caminho que eles têm que fazer, tudo aqui com colisões, para poder chegar lá do outro lado. Então, a resistência atrapalha a passagem de cargas. Quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente. Isso é uma característica que nós temos já vistos aí, tá? Agora, como é que se relaciona essas grandezas elétricas do circuito? Quais grandezas que eu estou falando? Voltagem, resistência e corrente. Muito bom. O cara que estudou isso para nós, o George Ohm, ele chegou na seguinte conclusão. Aqui eu tenho um circuitinho. Não sei se vocês estão vendo aí. Tem aqui uma voltagem de 4,5, ó, e uma resistência de 500. Quando o circuito está nessa configuração, passa uma corrente de 9 mA, 9 miliamperes. O que vai acontecer com a corrente se eu aumentar a voltagem? Ó, se eu aumento a voltagem, o V ficou grandão, o I também aumenta. Ele era 9, passou para 18. Se eu diminuir a voltagem, a corrente diminui, ela fica pequenininha, né? Isso é muito óbvio de perceber. A voltagem não é energia. Quanto mais energia eu dou para as cargas, mais rápido elas vão se mover, mais cargas vão passar pelo fio. Então, se eu aumento a energia, muitas cargas passam, então a corrente aumenta. Se eu diminuo a energia, acontece o contrário, né? Aí o nosso coleguinha lá, ele falou o seguinte, ó, se aumentar a tensão, que é a voltagem, a corrente elétrica aumenta. Tá certo? Agora, e se eu mexer com a resistência? Nós vimos que a resistência, no caso, ela atrapalha a passagem de corrente, né? Se eu aumento a resistência, eu vou atrapalhar mais a passagem da corrente e vai passar menos carga. Então, olha o que acontece. Se eu aumentar a resistência, o R fica grandão, mas a corrente fica pequena, certo? Se eu diminuir a resistência, o R fica pequeno e o I aumenta, correto? Então, a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Se eu aumento um, o outro diminui. Então, ele percebeu isso aqui também. Se a resistência aumenta, a corrente elétrica diminui. Deixa eu dar um paralelo aqui para vocês. No chuveiro, vocês já perceberam que se você tiver com a mão seca, o corpo seco, né, você abre a torneira do seu chuveiro. Você não toma choque às vezes, correto? Aí você toma seu banho e tal, quando você vai fechar a torneira com o corpo molhado, você toma choque? Alguém que já passou por isso já? Pode falar aí, se der para falar. De fechar a torneira do chuveiro e tomar Professor, choque. você Não? fechar o registro dá tipo um choque na gente. Não dá? Dá. Principalmente quando o corpo está molhado, não é? Isso. Uhum. Ou quer ver outra coisa? Mulheres têm mais disso aí. Vocês acabam de fazer unha.
Aí vocês tiram a cutícula lá da unha. Aí, às vezes, machuca, não machuca a cutícula? Aí, quando Isso. você vai fechar, dá choque mais ainda, não é? É. Alguém percebeu isso? Já. Isso, gente, de tomar choque no chuveiro com o corpo molhado, tem a ver com a resistência, né? Porque, olha aqui, se você aumenta a resistência, essa corrente diminui. O seu Isso. corpo seco tem uma resistência maior do que o seu corpo molhado. Quando você molha o corpo, a resistência do seu corpo diminui e faz aumentar quem? A corrente. E o choque que passa pelo seu corpo é justamente a corrente elétrica, certo? Por isso que é perigoso. Para evitar esse choque no chuveiro, nós temos que fazer o aterramento dele. Ligar aquele fiozinho verde e amarelo que fica nele lá, né? Mas é só para mostrar que com o corpo molhado, você toma mais choque porque sua resistência diminui. E a questão do machucado? Quando você machuca, a parte de fora da nossa pele, ela é muito resistente, né? Porque a gente tem que levar em consideração que a pele protege de choque mecânico, você bater nas coisas, ela protege da temperatura e torna a camada mais grossa. Quando você corta a pele, fica exposta a parte de dentro, né? Que é a epiderme. E lá dentro, a derme, aliás, e lá dentro, a resistência elétrica dessa parte da pele é menor. Por isso que com qualquer machucado, a sua tendência de tomar choque é maior, tá certo? Então, quando você faz lá a unha, machuca a cutícula, a sua pele interna fica exposta e por ali o choque entra de maneira mais fácil, tá? Então, tem a ver com isso. Se aumenta a resistência, a corrente diminui, né? Se eu aumento o R, o meu I diminui, tá? Se eu diminuo o R, o meu I aumenta, ok? E o cara que descobriu isso aí foi esse moço bonito que vai estar olhando para vocês aí, ó, na foto, né? É um alemão, tá? Chamado Georg Simon Ohm. Nota o nome dele aqui, ó, é o que dá a unidade de medida para resistência elétrica, tá certo? E esse cara, observando isso tudo, ele chegou a essas conclusões. Primeiro, ele viu que alguns materiais possuem resistências constantes. Ou seja, a nossa pele, por exemplo, seca, ela tem resistência constante praticamente em toda parte do nosso corpo. Você, né, por exemplo, o braço não tem resistência maior do que o pé. É mais ou menos resistência constante em tudo. E ele fala que para esses caras que têm resistência constante, acontece aquilo que nós vimos no vídeo. A voltagem e a corrente são diretamente proporcionais. O que significa isso? Diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Se um diminui, o outro diminui na mesma proporção. Tá? E a equação que ele estabeleceu para estudar isso é essa aqui, ó. V é igual a R vezes I. Vamos ver se vocês estão lembrando. O que significa o V? Vamos ver se vocês se lembram. Pode falar. Digitar. O que significa o V? Voltagem. Voltagem. Isso aí. O que significa o R? V de voltagem, R de quê? Resistência. Tá aqui, ó. É resistência. Né? E o que significa o I? Energia. Corrente elétrica. Corrente Tá certo? elétrica. Então, aqui eu tenho Eu voltagem. estou invadindo a aula para dizer que o professor de vocês é o melhor homem, o melhor marido e o melhor pai do mundo, viu? Essa é minha esposa, Que gente. Tá lindo. Então, aqui... Compartilho, tamo junto. A Arlene falou que estamos Vinha juntos. de careca aí. Aí, ó. Que lindo, que lindo. Aqui nós somos muito felizes mesmo, O gente. careca é seu, mas o careca é nosso, viu, Lília? A gente Ela cuida. falou- Eu divido com você. Isso, aqui não fica com ciúme, não. O careca é seu, mas é nosso também. Cara, Isso mesmo. Tá dividido. Então, gente, Desculpa. voltando aqui. O V de voltagem, R de resistência e I de corrente elétrica. Tá certo? Bom,
E ele chegou numa classificação mais tarde de separar os resistores de resistores ômicos e não ômicos. Então vamos lá. Vocês já viram essa pecinha em algum aparelho eletrônico na casa de vocês? Geralmente fica nas placas de circuito lá dentro, né? Se você quiser Sim. ver isso, se você quiser exibir isso hoje, por exemplo, você vai lá no seu quarto, pega seu relógio lá, seu despertador e quebra ele. Aí lá Ah, dentro vai ter uma placa verde e vai ter cheio de pecinhas assim lá grudada nela. Essas pecinhas são chamadas de resistores. A gente coloca ela no circuito para limitar a corrente que passa pelo circuito, para não queimar os componentes, tá? E esses caras aqui têm resistência elétrica constante, são chamados de resistores ômicos, tá certo? E geralmente isso é expresso com um gráfico assim, olha, todo resistor ômico, o gráfico dele vai ser uma reta inclinada, passando pelo meio do gráfico, tá? Vocês vão entender a diferença. E temos outros componentes. Por exemplo, uma lâmpada de filamento. Hoje em dia, tá, gente, isso aqui é só usado para enfeite. O nosso governo, né, o Inmetro, ele interrompeu a fabricação dessas lâmpadas, que eram aquelas lâmpadas antigas de luz amarela, devido ao fato de elas serem pouco eficientes. Elas gastavam muita energia para dar pouca luz. Hoje, a lâmpada que é a melhor de todas é a lâmpada de LED, que ela tem uma iluminação muito boa, com um gasto de energia muito pequeno. Essa lâmpada aqui, à medida que você vai aumentando a voltagem, a resistência dela diminui. Aí o que acontece? Vai passando mais corrente. E esses carinhas aqui, ó, umas luzinhas, tipo de controle remoto, são LEDs. Eles são contrários. À medida que você aumenta a voltagem, a corrente aumenta. Esses caras são chamados de resistores não ômicos. Qual que é a diferença do ômico para o não ômico? O ômico gráfico é uma linha reta. O não ômico gráfico é uma curva. Por que que eu estou passando esses gráficos para vocês? Eu sei que muitos de vocês querem fazer o Enem, né? E esse tipo de questão cai demais no Enem, perguntando a diferença dos dois gráficos, tá? Então é só você guardar. Ômico, gráfico em linha reta. Não ômico, o gráfico é feito em forma de uma curva, tá certo? É só isso, a gente vai fazer um cálculo daqui a pouquinho com esse gráfico, tá? É bem fácil. Então, alguns exemplos aí para a gente poder fazer. Exemplo número 1. Aqui, quem tiver com a calculadora e quiser acompanhar comigo e falar, pode, tá? Quando uma lâmpada é ligada a uma bateria que lhe aplica uma voltagem V igual a 6 volts, verifica-se que o filamento da lâmpada é percorrido por uma corrente I igual a 2 amperes. Qual é a resistência R desse filamento? Qual que é nossos procedimentos? Primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever a equação. A equação que eu vou escrever é a equação da lei de Ohm. É essa aí, ó, né? Voltagem é igual a resistência vezes corrente. Qual que é a segunda coisa? Eu vou substituir quem eu conheço, né? E calcular o que eu não conheço. Quais são as coisas que eu conheço? Eu conheço a voltagem, tá? E conheço a corrente. Qual letra que representa a voltagem? Vamos lá. Qual letra representa a voltagem? Pode falar ou digitar. V. Caroline digitou lá. Qual letra representa a corrente? Pode falar. Aí. I. E. Tá até aqui, né? Ó. Então, o que que eu faço? No Uhum. lugar do V, eu vou colocar 6. No lugar do I, eu vou colocar 2. Errou, hein, Caroline? Eu tô vendo aqui do chat. Então, olha como é que vai ficar. 6 é igual a R vezes 2. Como é que eu faço essa continha agora? Quem lembra? Vezes. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado como? dividindo? Dividindo. Dividindo. Então, olha como é que vai ficar. 6 dividido por 2 é igual a R. Quanto que vai valer meu R? 3 ohms. 3. Tá certo? Alguma pergunta nessa número 1? Ou tá tranquilo? Continuando com esse assunto aí, ó. A 6. Que é igual a R. Vezes 2. Aí o 2 está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo.
6 dividido por 2 é igual a 3. Certinho? Sim. Agora, olha aqui. Se essa lâmpada for ligada a uma pilha de uma voltagem de 1,5, qual será a corrente que passa pelo seu filamento? Então, vamos lá. O que eu tenho que agora é o V, né? Ele quer saber qual será a corrente. Corrente. Então, eu quero calcular o I. O I que eu não sei, né? E a resistência eu vou usar do exercício anterior. Então, primeiro passo, escreve a equação. Segundo passo, substitui o que você conhece. O V vale 1,5 e o R vale 3. 3 vezes I. 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Dividir. Olha como é que fica. 1,5 dividido por 3. Isso aqui, vocês podem acreditar em mim, tá? Vai ser igual a 0,5. Certo? Nossa, professor, você vai colocar umas contas dessa na prova? Não, só estou mostrando para vocês os valores que podem dar. Continhas muito quebradas assim não vou colocar, não. Apesar de vocês já serem terceiro e já saber fazer muitas coisas desse tipo, né? Mais ou menos. Certinho? Essa daí? Vocês estão vendo que é quase igual a outra, né? Só mudou a letrinha que eu estou calculando. Aqui eu calculei o R e aqui eu quero calcular o I. Tá certo? Vamos ver um terceiro exemplo. Quando essa lâmpada é ligada a uma certa bateria, uma corrente de 1,5 passa por seu filamento. Qual é a voltagem que essa pilha aplica? Se ele quer calcular a voltagem, qual letrinha que eu quero saber agora? Vamos lá. O Z. O V. Então, eu quero saber o V. Primeiro passo, escreve a equação. Certinho? Segundo passo, substitui o que eu conheço. A resistência vale 3, que nós calculamos aqui, ó. E a corrente vale 1,5. 3 vezes 1,5 vai ser igual a 4,5. Correto? Não é nada muito diferente do que vocês já estão acostumados a fazer. Já perceberam, né? É tudo a mesma coisa. A única coisa que muda são as letrinhas. Certo? Ok. Posso passar para frente ou alguém tem alguma dúvida? Professor, é que nesse segundo aí é 0,5? 0,5, meio. Tá bom? Meio? É, Uhum. 0,5. Certinho? Vou fazer um exemplo agora um pouquinho mais complicado. Pode? Só mais um Professor. pouquinho. Só um pouquinho. Ah, A leite, Mentira, a vou não. leite. Mentira, vou não. Vou começar a outra parte aqui. Gente, vai ficar difícil fazer daqui a pouquinho. Potência e consumo elétrico. Vocês já ouviram falar dessa palavra potência? Já, né? já. Já. Pois é. Vamos explicar aqui. Olha o que eu tenho nessa foto aqui. O que é isso aqui? Não, né? Tô de energia eólica. Energia eólica. Energia eólica, isso aí. Né? Aqui temos linhas de transmissão, aqui temos bomba de combustível, mais energia eólica, energia nuclear, certinho? É. Gás. Beleza? Por que eu estou mostrando isso? Nós vimos já algumas vezes que as energias elas podem ser, não pode ser nem criada nem destruída, apenas transformada, certo? Então aqui está mostrando, por exemplo, a energia eólica, ela transforma a energia cinética do vento em energia elétrica. O vento bate, roda aquela pá e transforma em energia elétrica. O álcool, por exemplo, você coloca o álcool dentro do tanque do carro, você bate na chave, ele incendeia, então a energia térmica vira energia mecânica. Nós já vimos isso, né? Potência elétrica, gente, é a rapidez com que ocorre a transformação de uma forma de energia em outra. Então as energias sempre se transformam. Vou dar um exemplo ligado à eletricidade. Isso é uma lâmpada de filamento, tá? Como eu falei para vocês, essas lâmpadas hoje, elas são encontradas somente para decoração. Vocês forem lá no Leroy Merlin, na parte de lâmpada, lá aquelas coisas chiques para montar jardim,
aqueles ambientes mais e meia luz, você vai achar um monte de lâmpada bonita dessa daí. O que essa lâmpada faz? Entra de um lado dela a energia elétrica, certo? O que ela vai me dar do outro lado? Luz e calor. Ela esquenta também, né? Então, o que a lâmpada faz? Ela transforma a energia elétrica em luz e calor. Se ela faz isso muito rápido, a potência dela é grande. Se ela faz isso devagar, a potência dela é pequena. Isso que estabelece a potência de uma coisa. Tá certo? Então, se eu pegar as especificações técnicas dessa lâmpada, lá no site está assim, ó. Lâmpada incandescente com filamento de carbono ST64, 40W 110V. Eu coloquei grandão porque eu vou explicar isso aqui que me interessa. 2.200 Kelvin, luz amarela. Professor, no B é volts, né? É isso aí, Nilson, V é volts. Então, aproveitando que o 110 Nilson volts. falou 110 volts, tá? E a potência aqui de 40, o que esse W aqui significa? Quem sabe? W. O que significa? O V de volts e o Volts. W. Volts. Watt. Doble é watts. Fala watts ou watts, tá certo? Então, o que está falando aqui para mim? Que essa lâmpada aí, ela tem 40 watts de potência quando ligada em 110 volts de energia. Agora, se eu pegasse uma lâmpada de 100 watts, ela vai brilhar mais ou menos? O que vocês acham? Mais. professor, mais. Vai gastar mais ou menos energia? Mais. Mais Mais energia. energia. Você pode olhar na sua casa, aqueles aparelhos que gastam mais são os aparelhos que têm mais potência. Correto? Fale para mim o que gasta muita energia na sua casa. Chuveiro, Chuveiro é o seu Chuveiro. peão. chuveiro Você sabe? e ferro elétrico. Ferro elétrico. o que mais? Geladeira. Geladeira. Sim. Televisão. Televisão. Não. Televisão não gasta muito, não. 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 Qual que é a Máquina potência? de lavar. Mais ou menos máquina de lavar. Qual que é a potência de um chuveiro? Vocês sabem? 110? 110 é a Qual a voltagem. potência? Ah, tá. Quantos watts tem um chuveiro? É 110. Não. 4.000, 5.000, 6.000 watts. Ah, é. É professor. 4.500. 6.000 watts. Fala, Nilson. Eu tô com uma dúvida aqui. Pode falar. Não, é sobre um negócio que eu vi, que uma vez eu fui pra praia, né? E lá na praia tem um negócio que é tipo um martelo, né? Aqueles brinquedos de... aqueles brinquedos que fica parque... Como é que... Parque... Diversão. Uhum. Aí esse negócio fala que tem 100 volts. O que a pessoa sente com o que será a pessoa que sente com toda essa velocidade? Porque ela vai em cima e vai para baixo, entendeu? Para cima e para baixo. Deve ser 100 watts de potência, Nilson. Porque quanto mais rápido você mexe com aquele negócio, maior vai ser a potência transmitida por ele. Entendeu? É igual ter uma maquininha de soco. Você já viu isso no fliperama? Tem um saco de boxe assim, pendurado, você dá um soco e ele aparece um número. Já viram isso? Aham. Muito em shopping e fliperama. O soco que você dá, aquele número que aparece, é a potência do seu soco. Então, quanto mais rápido você bate, mais forte você bate, maior se torna a potência. Tá? Então, galera, esse watts aqui, na verdade, ele indica para nós quanto de energia que ele está transformando por segundo. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo uma lâmpada de 40 watts, são 40 joules em 1 segundo. Um chuveiro de 4.000, 5.000, são 5.000 joules a cada 1 segundo. Então, você vê que o chuveiro gasta muito, porque cada segundo que ele fica ligado, ele está gastando 5.000 joules de energia. Tá certo? E eu vou ensinar vocês como é que calcula isso daqui a pouquinho, para você poder conferir sua conta de luz. Vocês vão ver. Mas entendeu a potência que é? Potência sempre vai ser dada em watts.
Tá certo? Certo. Bom, a alegria de vocês. Como calcular potência? Olha aí, na tela. Potência, o Pzinho, é igual ao quê? Voltagem vezes a corrente. Tá certo? Eu vou dar um exemplo de como é que usa isso. Fica nervoso, não. Essa equação, ela pode se desdobrar em mais duas. Olha que lindo, gente. Você pode usar isso, tá certo? Como também pode usar isso. Aí estão falando assim, ai meu Deus do céu, professor, quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar a outra? Depende do que você conhece no seu problema. Se você conhece a voltagem e a corrente, você vai usar essa primeira aqui, tá? Se você conhece a resistência e a corrente, você vai usar essa segunda aqui. E se você souber a voltagem e a resistência, você vai usar essa terceira aqui. Mas não se preocupa não em decorar, que como vocês já sabem, todas essas equações eu passo para vocês, tá? E tá aí o que é cada um, né, desses elementos. A unidade de medida de potência sempre vai ser o watts, a voltagem ou a tensão elétrica sempre dada em volts, a intensidade da corrente sempre dada em amperes e a resistência elétrica dada em ohms, que a gente usa essa letra grega aqui, que é uma ferradura chamada ômega. Tá certo? Também não precisa ficar muito preocupado com isso não, que isso aqui é bom para vocês identificarem quem é quem nos problemas. Pra saber qual letrinha que vocês vão usar. Tá? Exemplo disso aqui, então. Um secador foi ligado a uma rede elétrica de 120 volts e uma corrente elétrica de 5 amperes passa por seu filamento. Determine o valor da sua potência. Então, vamos ver qual fórmula que nós vamos usar. Olha, nós temos essas três. Deixa eu passar uma borracha aqui, só para poder tirar essa bagunça. E é chique, a gente apaga até a tela do computador. Né? Essas três equações. É o cara. É o melhor. Tem essas três equações, certo? Então, vamos lá. Quem que eu conheço aqui? 120V. V volts. Que letra que representa isso aqui? Qual letra representa a voltagem? O V. Dá. O V. Dá. 5A é corrente. Qual letra representa a corrente? O I. O I. Certo? Vamos voltar lá. Quem usa V e I? É essa equação, tá vendo? Então, ela que nós vamos usar. Então, escreve a equação, ela lá. P igual a V vezes I. Substituo o que eu conheço e calculo o que eu não conheço. Como é que vai ficar essa equação? P é igual a 120 vezes 5. A voltagem é 120 e a corrente é 5. Multiplica os dois, vai dar o quê? 600 watts. Certinho? Ok. Vamos ver o 2? 120 vezes 12? 120 vezes 5. Aqui, ó. Ah, vezes 5. Vezes 5. Tá bom? Uhum. Aí vai dar 600. Você está conferindo aí, né, Piedade? A calculadora, né? Tô. Muito bem. Se Não. tiver errado... Não Se tiver peguei errado, calculadora até agora. Não. Tô. se tiver errado, Peguei, não, viu, professor? tá bom. Se eu errar, você me fala, viu? Não fica com vergonha, não. Tá aqui do meu lado, eu não peguei, viu? Ah, muito bom. Estou gostando de ver, tá vendo? A número 2. Calcule a potência elétrica de um forno elétrico, sabendo que o mesmo é percorrido por uma corrente de 20 amperes e tem uma resistência no valor de 10. Então, vamos lá. Corrente, nós sabemos, é a letra I. Correto? Correto. Resistência é a letra R. Então, o que que eu conheço? Conheço I, conheço R. Volta lá atrás, só para a gente ver. Se eu conheço o R, conheço o I, qual a equação que eu vou usar? Fale para mim. Essa aqui não é, né? É saber da voltagem, né? Eu sei o R e sei o I. Qual dessas duas eu vou usar? A de cima ou de baixo? A de cima. A de cima. Eu conheço o R, eu conheço o I. De baixo eu não posso não, porque eu não sei o V, né? Isso. Posso.
Uhum. Tá bom? É. Vou usar de Uhum. cima. Vou apagar aqui para não confundir na próxima. Então, vamos lá. Escreve a equação, né? P igual a R vezes I. Substituo os valores. O R vale 10, está aqui. O I vale 20, está aqui. Aqui nós temos uma regrinha matemática. Eu tenho uma multiplicação, uma potência. Qual a operação que eu faço primeiro? Eu multiplico ou elevo? Multiplica, não? Será? Eleva ele, não, professor? Eleva, né? Eleva primeiro É. para depois multiplicar. Então, Multiplicar 20 ao, ele por 10. 20 ao quadrado. Isso é igual a 400. O que é 20 ao quadrado? 20 vezes 20, né? Isso. Aí depois Uhum. que eu elevei, 10 vezes 400 é igual a 4.000. Certinho? Ah, aí multiplica ele. Aí depois que eu elevei, eu multiplico. Alguma pergunta nessa daí? Tá tranquilo, né? I elevado ao quadrado, né? I elevado ao quadrado. Corrente elevado ao quadrado. Certinho? Ok. Agora vamos complicar, que a Leidmar está querendo uma coisa Eu complicada. não. Eu vou sair correndo. Eu vou correr. Tem que rir. Só rindo, viu, professor? Ô, gente, Vou falar nada. eu vou utilizar esse exemplo Deixa para quieto. mostrar uma coisa interessante que acontece com os aparelhos elétricos, tá? O que eu escrevi aqui no 3? Determine a resistência elétrica. Então, eu quero calcular... Ih, meu negocinho sumiu, voltou. Eu quero calcular o R, tá? De uma lâmpada com especificações 100W 220V. 100W são 100 watts, é a nossa potência. 220V é a nossa voltagem. Então, eu conheço P, conheço V e quero calcular o R. A equação que eu vou usar vai ser essa aqui, ó. Tá? Olha para você ver. Essa equação me traz o P, me traz o V, me traz o P, me traz o V e me traz o R. Vamos substituir quem eu conheço. A potência é 100 aqui, ó. Correto? 100 é a Correto. potência. A voltagem é 220, aqui a voltagem, ó. E o R eu não sei. Correto? Correto. Primeiro, eu tenho que elevar ao quadrado. Por isso que eu pedi para pegar a calculadora, ó. 220 ao quadrado, pum, 48.400. Gente, é óbvio que eu não vou, passar na prova, tá? É óbvio, mas é só para vocês verem. Agora, olha aqui. O R está na parte de baixo, estão vendo? Uhum. Ele tem que passar para o outro lado da igualdade. Se ele está dividindo, ele passa para lá como? Multiplicando. Então, vai ficar como? 100 vezes R é igual a 48.400. Tá certinho? Tenho que tirar esse 100 daqui. Ele está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Olha como é que vai ficar. 48.400 dividido por 100. Aqui basta cortar os zeros, né? Então, minha resistência final vai ser de 484 ohms. Tranquilo? Delícia. Não falar nada, viu, professor? Tá certo. Isso aí, se você explicar ela 10 vezes, aí vai entrar na minha cabeça. Sabe qual que é a vantagem? 10 vezes. Só porque isso é pouco ainda. Você sabe qual que é a vantagem? A vantagem de videoaula e aula gravada assim, minha gente, que vocês às vezes, você já deve estar até percebendo isso, é você poder voltar quantas vezes vocês quiserem e no tempo de vocês. Já perceberam isso? Se você quiser, por exemplo, eu vou postar essa aula lá na plataforma. Eu quero copiar essas coisas do meu caderno. Não sei se alguns de vocês estão fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Isso é ótimo, porque a gente dá o texto tem todas as informações, né? O que eu coloco aqui na aula é uma síntese daquilo que é mais importante. Então, quando você para assistir a aula, você dá seu pause lá, para copiar o que está escrito, já é uma outra maneira de estudar. Você estuda lendo, você vai estudar assistindo a videoaula e vai estudar ao copiar. Lembra que eu falei com vocês? O sistema sinestésico, quando você copia, você guarda melhor as coisas? Isso. É isso aí.
Né? Então, essa Agora, tem um vontade de prova, questionário que você põe lá, Érica, eu faço ele e passei para o caderno. ótimo. Copio Você faz pergunta e resposta. faz 2 vezes, então, né? 2 vezes, é. Eu repeti aquelas questões na prova, você está bem, então, né? Não, sei não, mas na hora da prova tu tão branco, não vem não, viu? Pegou em mim. Tá bom. Na hora da prova eu fico Pegou em com medo. Não. Mas é isso mesmo. Tem que fazer. Quem não está com o hábito de fazer, cria esse hábito, que é uma coisa muito boa para estudar e para reter as coisas. Tá, gente? Sendo bom mesmo. Então, voltando aqui no nosso problema. Vocês já ouviram falar, por exemplo, isso acontece demais quando a gente viaja para o Espírito Santo ou para a Bahia, né? Você está com um secador seu aqui que funciona na sua casa no 110. Lá na Bahia, por exemplo, a rede elétrica toda é de 220. Aí você liga o seu secador no 220, o que acontece com ele? Queima. Queima. Na hora que você aperta o botãozinho, puf, já aparece com a fumaça fedorenta lá de dentro do secador, né? Agora, se você for o contrário, se você pegar um Porque equipamento... vem muito forte, né, a energia. uma energia muito, muito, muito alta. É isso mesmo, Nilson. É. Agora, se você pegar o... Deixa eu só ligar o chat aqui, gente, que desligou. Peraí, rapidão. Ô, professor, Pode falar. é igual quando vai, parecido quando a energia elétrica vai, né? E aí, Mesma coisa. tipo, se você deixar um negócio ligado, tipo, a televisão, se você não desligar, né, depois que a energia, ou tiver ligado na hora que voltar, pode queimar, né? Porque vem, tipo, Pode vir suprindo, né? sobrecarga, pode vir e queimar as coisas, sim. Isso é verdade. Tá? Mas então, e se você pegar, por exemplo, um chuveiro que é feito para funcionar em 220, se você ligar ele em 110, ele vai esquentar a água? Não vai. Tá? Por que que eu falei? Tá vendo essa palavra aqui, especificações? Ele quer dizer que ele vai ter a potência de 100 watts somente se for ligado em 110. 220. Tá? Vou mostrar aqui agora o próximo exemplo. Próximo exemplo. Determine a potência da lâmpada do exercício anterior se a mesma for ligada numa rede de 110. Do maior para o menor funciona, tá, gente? Só que funciona bem mais fraco. O que queima é você trazer do 110 para o 220. Então, vamos determinar a potência. Não é V ao quadrado sobre R? Substitui os valores. A voltagem agora é 110. A resistência eu calculei aqui antes. Ó. Correto? Primeiro tem que elevar ao quadrado. 110 ao quadrado, 12.100. Dividido por 484, eu já fiz as continhas, vai dar 25 watts. Olha para vocês verem. O brilho da lâmpada está ligado com essa potência. Quanto maior a potência da lâmpada, mais ela vai brilhar. Então, quando eu ligo a lâmpada em 220, ela me fornece uma potência de 100 watts. Certinho? Se eu pegar essa mesma lâmpada e ligar no 110, a potência que ela vai me fornecer será de apenas 25 watts. Ou seja, essa mesma lâmpada de 220, ela vai ter 1/4 da luminosidade se for ligada em 110. Por isso que tem que ficar atento ao comprar equipamento elétrico e olhar qual é a voltagem que ele tem que funcionar. Isso acontece muito com chuveiro, micro-ondas, secador, forno elétrico. Vocês têm que olhar. Você pega na caixa que lá tem 1000 watts 220 ou 1000 watts 110. São coisas diferentes. Tá certo? Ok. Você não compra equipamento enganado. Às vezes você compra um chuveiro, né? O chuveiro não está esquentando na sua casa, você briga com o cara do depósito, né? Você chuta lá o cachorro dele, né? Faz aquele barraco danado, né? E pede de volta. E o erro é seu, porque você não viu qual era a voltagem, né? Não, se um 220 for ligado no 110, ele só funciona com 1/4 da potência. Só isso. Tá bom? Mas chegar a queimar, não queima não. Tá? Ok. Entendeu, galera? Muito bom. Professor Eric, isso aí é I e voltagem? Resposta? O quê? 484 I e voltagem? Não. 484 ohms. Essa ferradura aqui, ó, Piedade, leia assim, ó, ohms. Ah, Tá bom? sim. E aqui 25
Watts. Ah, Tá certo? watts. Uhum. Muito bom. Então vamos continuar aqui para o nosso terror do dia a dia, né? Todos os equipamentos que vocês falaram que gasta muito, galera, ele gasta muito por causa desse efeito aí chamado efeito Joule. O que o efeito Joule é? É a transformação de energia elétrica em calor. É também chamada de energia dissipada. Então, chuveiro funciona com efeito Joule. Aquecedor, que é o caso da figura aí, funciona com efeito Joule. Secador de cabelo, efeito Joule. Chapinha, efeito Joule. Forno elétrico, efeito Joule. Tudo que se liga na tomada para esquentar é efeito Joule, exceto micro-ondas. Micro-ondas é uma outra coisa. Tá? Então, isso aí é só para poder explicar um termo que às vezes aparece nos textos. O que é efeito Joule? É quando você liga alguma coisa na eletricidade e essa coisa começa a esquentar. Esse efeito é chamado de efeito Joule. Tá? E agora o nosso grande vilão, nosso terror, consumo elétrico. Vocês têm esse reloginho na casa de vocês, não tem? Sim. O que significa isso aqui, ó? KWH. Ah, Quem sabe? O H é hora, não é, professor? O Ah lá, lê H lá. é hora, o H é W hora. é watts, não é? E o Watts, sei K, lá. e o K é quilo. O K eu não sei não. Eu sei que eu consumo horas, não é, professor? Está escrito aqui, ó, lá no chat, ó, lá na tela. Quilowatt hora. Hora. Hora, Certo? Ah, Quilowatt hora. hora. O que é o melhor significa que isso? O que significa isso? É a nossa unidade de medida para energia elétrica, quilowatt-hora. Se você pegar sua conta da CEMIG, você vai ter lá, você consumiu tantos quilowatts-hora. Você paga Hora. pelo quilowatt-hora. Muito bom. Mas o que isso quer dizer? O consumo elétrico, então, é dado com essa equação. P de potência e T de tempo. Certinho? Certo. P de potência vezes tempo. Só que tem um detalhe. O consumo elétrico é dado em quilowatts-hora. Então, a minha potência deve ser dada em quilowatts. Como é que eu faço isso? Eu pego o número da potência em watts e divido por 1000. Por exemplo, eu tenho um chuveiro de 6.000 watts. Quantos quilowatts que são? Eu pego 6.000, eu pego 6.000 watts meu chuveiro. São quantos quilowatts? Eu pego 6.000 e divido por 1000. 6.000 dividido por 1000 vai dar 6. Tá? Vocês vão entender daqui a pouco, vai estar escrito. E o tempo tem que ser dado em horas. Se tiver em segundo, tem que passar para horas. Se tiver em minutos, tem que passar para horas. Vamos pegar um exemplo que vai ficar muito fácil. Olha quem está de volta, que vocês estavam com saudades. Etebaldo, ele aí, ó, voltou. É? Quanto tempo? Quanto tempo, né? Desde quando ele segue vocês? Acho que do primeiro. Primeiro ano. O Etebaldo está presente desde o primeiro ano. Então, na casa de Etebaldo tem um chuveiro de 4.000 watts. Quando está ligado na posição, água pelando. Todo mundo sabe o que é isso, né? Pois, aquela água quente que arranca até seu couro, né? Em casa cai a chave toda hora. Cai a chave toda hora? E a chave tá fraca, tá? 40 minutos debaixo do chuveiro, ninguém aguenta, não. Não, mas tá doido. Nem ninguém, nem a conta de luz, né? Nem o dinheiro. Então, olha aqui, gente. Vocês já viram que o chuveiro tem... Mas derrete também. Já viram que o chuveiro tem várias temperaturas? Quente, morno e frio? Sim. Ele tem uma potência para o quente, uma potência para o morno, e quando ele está no frio, ele está desligado, é 0. Tá? Então, geralmente, o chuveiro vem com duas potências. Uma alta, que é para água quente, e uma baixa, que é para água morna. Tá? Então, 4.000 watts aqui no caso do Etebaldo é na água pelando, na água quente. Nesta casa moram 6 pessoas, inclusive com Etebaldo. E cada uma dessas pessoas toma um banho por dia de
10 minutos. 10 minutos. Você vai pensar assim, não, professor, isso é impossível, né? Piedade acabou de falar que na casa dela são 40 minutos, um banho, né? Isso Não, eu acontece... não, professor. Não foi Piedade, foi outra pessoa. Isso acontece muito, principalmente em casa que tem adolescente do sexo masculino. Isso. Certamente. O menino entra pro banheiro, ninguém sabe o que está fazendo, fica lá 50 minutos debaixo do chuveiro, né? Lavando o quê? Tô brincando. Vocês estão rindo que vocês já vivenciaram isso, né? Não, Muito a gente tem isso dentro de casa, professor. Tem, né? Isso, que a gente tá rindo, que a gente sabe como é que é. Gente, é a vida como ela é, né? Não tem o que fazer, né? Não tem jeito. Mas vamos lá, então. Determine o consumo elétrico do chuveiro da casa de Etebaldo em um mês. Aí aqui eu pedi para considerar um mês como tendo 30 dias, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer? Calcular consumo elétrico, essa equação bem pequenininha. Potência vezes tempo. Tempo. Tá certo? Só que tem que fazer alguns ajustes primeiro. A potência tem que ser em quilowatts. Então, como é que eu faço? 4.000, aqui, ó. 4.000 dividido por 1.000. Então, serão 4 quilowatts. Correto? Correto. O tempo, eu disse a vocês, tem que ser ligado em horas. 6 pessoas de 10 minutos vai dar um total de 60 minutos. 60 minutos equivale a 1 hora. Então, no dia, na casa de Etebaldo, esse chuveiro fica ligado por 1 hora. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer a continha? P vezes T, 4 vezes 1. Isso vai dar o quê? 4 quilowatts hora. Só que isso é em apenas um dia. Eu quero o consumo no final de um mês. Aí, o que eu vou fazer? Multiplicar. Multiplicar por quanto? Por 30. 30. Um mês não tem 30 dias? Então, 4 vezes 30, o Etebaldo gasta com chuveiro na casa dele 120 kWh. Tá certo? Arredondando aí, não é esse preço não, tá? Mas se o quilowatt-hora fosse 50 centavos, Etebaldo pagaria R$60 só de chuveiro. Correto? Correto. Sem colocar taxa de iluminação pública, sem colocar 30% de ICMS e sem colocar de vez em quando as taxas emergenciais, bandeira amarela e bandeira vermelha. Então você vê que o chuveiro é o vilão, né, do nosso consumo. Com certeza. Tá certo, gente? Tomar banho na água fria, então, Não, professor. Água morna, a água morna já resolve. Né? Juntar água no fogão de lenha. Ô, gente, tá tranquilo então, meu povo? Tá tranquilo, Eric. A aula de hoje é só isso, tá, gente, que eu passei para vocês. Tá bom? Agora, não sai não, que eu queria, né, só ver um negocinho com vocês. Nós bolamos uma coisa essa semana aqui nas nossas atividades para vocês fazerem o registro de presença de vocês lá na própria plataforma. Né? Não sei se a Sinara comentou isso com vocês. Eu vou ensinar rapidinho aqui vocês aonde vocês têm que entrar. Rapidinho, é só abrir a plataforma aqui. Cada aula de cada professor tem isso lá, tá, gente? Aí depois de assistir a live, já estão fazendo, né? Ótimo. Então, para quem não sabe, eu vou mostrar aqui rapidão. Ó, compartilhar aqui, ó. Vai estar escrito lá na plataforma do professor, diário de classe. Tá? Aí você clica aqui, ó. Tuf, né? Não vou abrir não, que o meu é diferente dos seus, tá? Mas vai ter umas perguntinhas lá. Gostei dessa aula, não gostei dessa aula, e dar sua sugestão e mandar para enviar. Aí nós vamos ter o controle de quem assistiu e quem não assistiu e ter um feedback do que vocês estão achando da aula. Certinho? Ok. Então, por favor, gostaria que depois, então, vocês entrassem lá e fizessem isso aí, tá? Alguém tem alguma colocação para fazer, alguma pergunta? Pode falar. O professor Eric, depois que a gente entra lá depois que entra na plataforma e faz a votação, a gente não consegue desligar. Não precisa, não? É só sair da plataforma? Sair. Você fez a votação, enviou, só sair, tá?
E às Mas vezes a negócio de atividade, você clica lá para enviar e sai da tela, né? Só você voltar lá e já tá cuidado para nós. Aí você pode só Mas fechar. não está saindo, é isso que eu quero falar. Aí só que é só você voltar e que já vai para nós. Não tem nada Tá escrito bom. assim. Não tá nada escrito assim, enviar, submeter, nada disso, não? Não. Então, a Escrito assim, vermelha, azul, você clica nela, ela vai. Pelo menos o meu pareceu. Eu cliquei, ela foi, ficou verde em cima. Ah, não. Se ficou verde em cima, é porque foi. Não É, pode ficar vermelho. tá, a minha ontem ficou rosa. Ficou Rosa? vermelha, não. Ah, Mas foi. tá bom. falou, professor, obrigado. Certinho, galera? Alguém tem mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Não, Ok. tranquilo. Ah, então tá bom, gente. Boa É isso noite. aí. Boa noite. Então vocês vão lá, não deixem de validar a aula, tá? Ah, e outra coisa, já vou liberar para vocês a atividade referente a essa aula de hoje, tá? Eu vou liberar agora, mas não quer dizer que você tem que fazer agora, não. Tá, gente? Fica ao longo da semana aí. Ela tá bem pequenininha. Vocês não vão assustar, não. Tá bom. Ok? Tá pequenininho igual na aula passada? A aula da passada foi pequenininha, foi só 5, né? Foi só assim. Essa acho que agora são 7. Ah, Tá aí bom? tá vendo? Você aumentou, então não é pequenininho. Já aumentou mais duas. Mas só para poder dar uma, né? E semana que vem a aula vai ser de correção de exercícios da semana passada e atividade que eu estou postando hoje. Tá bom? Tá bom. Vai ter matéria nova, não. Tá Então, bom. até mais, gente. Beijo para vocês. Até semana que vem, viu? Então, até. Falou.